capítulo 8, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Amém? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Convido você a fechar os seus olhos, a colocar a mão no seu coração, a não atentar para a pobre, velha e pecadora que está aqui na frente, mas para a presença do Espírito Santo que já se faz visível aqui neste lugar. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos na Tua presença, Pai, primeiramente para Te agradecer por mais uma oportunidade, por mais um culto que o Senhor nos permitiu estar aqui reunidos na Tua presença, reunidos para Te adorar, Senhor, para Te glorificar. Obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos, pais, que estão aqui. Alguns não estão, eu não sei o motivo, mas o Senhor sabe. Alguns estão trabalhando, outros estão enfermos, mas vai de encontro a cada um desses nesse momento. Abençoa não só esses que estão aqui, mas aquelas pessoas também que estão escutando este culto através desta live, desta transmissão, Senhor. Vai de encontro a cada um de uma maneira especial, falando conforme a necessidade que eles estão precisando desta noite ouvir. Não fala o que nós queremos, Senhor, aquilo que massageia o nosso coração, mas fala aquilo que nós estamos precisando ouvir. Repreende tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, toda invertida de Satanás, toda obra que o inimigo tentou, Senhor, fazer para tentar atrapalhar este culto. Nós lançamos por terra na autoridade que há no Teu nome. Pai, é isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de... o pastor pode pensar que foi assim algo de surpresa. Mas quando eu estava tomando banho, eu já estava... Menino, já é 6h40, eu vou cuidar. Aí quando eu estava escovando o dente, eu olhei para o espelho e eu disse assim... Aí veio aquele negócio na minha mente: e se tu fosse chamada para pregar hoje, qual palavra tu pregaria? Aí o Senhor, não sei. Por que eu estaria pensando nisso? Com certeza já deve ter um pregador, ou o pastor mesmo vai trazer uma palavra, porque vai se iniciar uma outra campanha. Eu nem vou pensar nisso. Mas no mesmo momento veio essa palavra na minha mente: se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E a campanha, na quinta-feira nós temos o culto de cura e a gente muitas vezes, infelizmente, e eu não falo isso como uma crítica, mas a gente está tão atribulado com as tarefas do dia a dia que a gente diz assim: ai, terça-feira eu não vou para o culto não, que hoje é muito estudo, é muita palavra, eu estou tão cansado, eu vou na quinta-feira, que é o dia do fogo, é o dia da cura, é o dia da libertação. Mas a palavra de Deus diz que nós só seremos verdadeiramente livres quando Ele nos libertar. Ô Branayane, o que isso quer dizer? Irmão, infelizmente o que eu vou dizer agora é muito triste, mas é uma realidade. Muitas pessoas estão dentro da casa de Deus, dentro da casa. Estar na igreja é diferente de ser igreja. Muitas pessoas estão dentro da casa de Deus há muitos anos e não são libertas. E quando eu falo de libertação, eu falo de algo geral. Uma libertação emocional, uma libertação psicológica, uma libertação espiritual, uma libertação de vícios. Porque tudo isso que a gente sabe, que a gente tem um conhecimento da palavra, sabe que está interligado. Mas se o segredo é tão fácil, por que nós não conseguimos chegar na chave da libertação, na chave da cura? Porque a palavra de Deus é muito clara quando disse que se o Filho vos libertar, aí sim, verdadeiramente nós seremos livres. Eu e você, nós temos a autoridade que foi dada por Deus, através do sacrifício naquela cruz do Calvário, que rasgou o véu, que nos deu acesso ao Pai, para sermos verdadeiramente livres. Muitas vezes a gente acha, ou o inimigo planta essa mentira na nossa mente, em achar que ser da igreja é ser manipulado, ser crente é deixar que o pastor enfie mentiras na sua cabeça. Não. Mas quando você é verdadeiramente entregue, aí sim que nós somos livres. Nós não somos amarrados nas amarras das mentiras que Satanás prende muitas pessoas aí fora. E se a chave da libertação, se a chave da nossa cura está
no Senhor. E eu estava pensando assim, Senhor, qual é o segredo da verdadeira libertação? O segredo da verdadeira libertação é a obediência. Não há libertação sem obediência. Não há cura sem obediência. Não há bênção nem prosperidade se não tiver obediência. A gente acha que muitas vezes são fórmulas mágicas que a gente precisa fazer para que a nossa casa seja liberta, para que a gente consiga a cura da depressão, a cura da ansiedade, a libertação de um vício. A gente, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Quando muitas vezes é um simples detalhe que nós sabemos que nós não estamos obedecendo a Deus ou obedecendo a palavra do Senhor. Quando Deus diz que certas castas de demônios, elas só saem com jejum e oração, aí muitas vezes você quer fazer o quê? Você quer tacar o pé, você quer chamar fulano, cicrano, beltrano para ir na sua casa, colocar a mão na sua cabeça, contar os problemas do seu lar, mas o jejum e oração que você sabe que tem que fazer, você não faz. Tem certos demônios que só são expelidos através do dízimo e da oferta, da sua fidelidade. E mesmo nós sabendo disso, pastor, mas se eu jogar na loteria e ganhar, eu vou abençoar a igreja, pastor. Está repreendido, irmãos. Tem demônios, tem castas que só são expelidas através da nossa fidelidade. E a nossa fidelidade pouco tem a ver com... Aplauda o Senhor Jesus. E a nossa fidelidade pouco tem a ver com valores, e sim com o nosso caráter, com a nossa gratidão. Porque se fosse assim, pessoas que não ganhassem menos que um salário mínimo, menos que R$100, não seriam dizimistas, pastora. Mas Deus disse não, que todo aquele deve trazer à casa do tesouro os seus dízimos e as suas ofertas. Então tem coisas que a chave da libertação, a chave da nossa cura, a chave da nossa vitória está no Senhor. E Ele não está nos entregando o segredo, que é a obediência. Eu não vou mais para caminho de vida porque já faz 10 anos que eu frequento o caminho de vida, que eu faço isso, que eu entro em campanha, que eu saio de campanha e eu não recebo a minha vitória. Eu não sou transformado. E eu não recebo o meu milagre, e eu não sou verdadeiramente transformada. Irmão, porque o defeito não está no caminho de vida, não está no pastor, está em nós mesmos. Que nós sabemos o que devemos fazer, e nós não fazemos. Se no mesmo momento que eu senti o toque de dizer assim, rapaz, se fosse eu que fosse trazer a palavra hoje, e a gente faz o quê? Muitas vezes a gente ignora. Ai, Senhor, mas eu estou tão cansada, estou tão apressada, já é 6h40. Eu vou chegar na igreja que horas? Senhor, orar agora, 3 horas da manhã, no melhor sono, Senhor. Mas jejuar, logo hoje que tem uma merendinha abençoada no trabalho? Não, deixa para outro dia, deixa para amanhã. Que amanhã vai ser o dia das vacas magras, não vai ter aquela merenda especial. Aí amanhã é o jejum. A gente sabe o que deve fazer, mas muitas vezes a gente não faz. A gente sabe que a nossa verdadeira libertação, o nosso milagre, está com o Filho. Mas a gente muitas vezes só busca o Filho para a gente conseguir as nossas bênçãos, os nossos milagres. Mas quando o Filho diz assim, olha, você precisa se humilhar, Cosma. Não, Senhor, isso aí não. Isso aí eu não quero não. Mas quando o Filho diz assim, Nayane, você precisa jejuar mais. Nayane, essa prova vai durar um pouquinho mais. Aí a gente diz assim, Senhor, mas isso aí eu não quero. Eu quero a parte boa. Eu quero chegar na casa do Senhor e sentir a presença de Deus. E que Deus fale comigo. E que o pastor mande alguém para pegar em mim e falar em línguas estranhas. Mas muitas vezes a gente não quer pagar o preço. A palavra de Deus diz no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, tanto que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Muitas vezes não é algo mirabolante que está faltando na tua vida para você ser verdadeiramente livre, para você ser verdadeiramente curado. Só está faltando você obedecer. Só está faltando você
deixar muitas vezes aquele pecado que você sabe que é pecado, aquela prática que você sabe que não agrada ao Senhor, que a gente diz assim, não, Senhor, mas o Senhor entende o meu coração. Tem hora que eu fico brincando com o meu esposo, né? Eu digo assim, Isaac, tu vigia. Ele, não, Deus sabe do meu coração. Eu falei, sabe mesmo. É aí que está o perigo. Porque eu posso esconder do meu pastor. Eu posso esconder do meu marido. Eu posso esconder de qualquer pessoa aqui, mas do meu Deus eu não consigo esconder. Eu consigo vestir uma capa e vir para a igreja e dizer para vocês que eu sou a super crente, a super espiritual, a pessoa cheia do Espírito, mas viver uma vida de mentiras lá fora. Nayane, eu posso fazer isso? Posso. Posso sim. Mas eu estou enganando apenas a mim mesma. Porque a Deus eu não engano. E do que é que adianta? Muitas vezes nós estarmos aqui, eu ter um cargo de obreira, eu fazer aquilo outro, mas eu estar vivendo uma vida de desgraça. Uma vida cativa. Porque a palavra de Deus diz que uma casa, ela não fica vazia, Reginaldo. Jesus, quando nós aceitamos Jesus, quando nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, Ele vem, Ele limpa, Ele adorna a casa, mas se você não cultivar a presença do Espírito Santo dentro de você, Ele vai embora. Porque Ele é educado. Ele não é como inimigo que só precisa de uma brechinha para vir ele e mais 7. O Espírito Santo não, ele precisa ser cultivado. A presença dele tem que ser querida por cada um de nós. Nós precisamos agradar o Espírito Santo para que ele se manifeste em nossas vidas. E quando ele limpa, quando ele adorna a casa e essa casa fica vazia, é uma brecha para que ela possa ser ocupada. E se essa casa ela não está sendo ocupada pelo Espírito Santo de Deus, não existe um meio termo. Ela está sendo ocupada por demônios. E a gente muitas vezes está dentro da igreja há tanto tempo. Nós somos casa de demônios. Obreira Nayane, irmãos, é triste, mas é a realidade. Porque nós não queremos obedecer. Obedecer, irmã Nayane, é super simples. Não. Obedecer dói. Obedecer muitas vezes é chato, requer de nós renúncias, mas é necessário. Eu ainda não sou mãe, mas muitas coisas da minha mãe e do meu pai, eu entendo hoje. Tinha coisa que a minha mãe fazia que eu ficava, irmãos, tiririca da vida. E dizer que é fácil a gente obedecer, é fácil a gente ficar calado, não é. Mas quando a gente vai passando o tempo, que a gente vai adquirindo as experiências da vida, a gente diz assim, ó, bem que a minha mãe estava certa. Bem que o meu paizinho estava certo. E eu não quis escutar. E muitas vezes a gente só escuta quando a gente está na peia, na peleja. Quando a gente está passando por uma dificuldade. Aí a gente diz assim, poxa, aquilo que Deus mandou fazer realmente agora faz sentido. Ah, se eu tivesse escutado a voz do meu pai antes de eu estar passando por esse problema. E é engraçado que quando a gente traz esses exemplos de pai e filho, os jovens, né, os adolescentes ficam assim, mas é que besteira. Não, irmãos. Tem conselhos, tem segredos que Deus nos ensina no momento de quando a gente está calmo, uma benção para quando a gente estiver passando por uma dificuldade, a gente lembrar, poxa, Deus me deu essa chave. Deus me deu o segredo para vencer essa vitória. E assim, obedecer é algo difícil. É algo árduo, que às nossas vezes a gente quer sempre ouvir sim. Quando a gente pede, a gente quer ouvir sim. Sim, você pode. Sim, você vai. Sim, eu vou lhe dar. Mas às vezes o nosso pai diz o quê? Não, eu não vou te dar. Você não vai. Isso não vai acontecer agora, porque eu não quero. Ou simplesmente ele fica em silêncio. Mas o obedecer sempre será a nossa melhor escolha. Por mais que a gente não entenda no momento, por mais que requeira de nós renúncias, mas a chave da libertação verdadeira, a chave da nossa cura, a chave da nossa vitória está na obediência à palavra do Senhor. Não há bênção sem obediência. Não há milagres sem obediência. Muitas vezes nós vemos pessoas, homens e mulheres cheios da presença de Deus, usados tremendamente nas mãos do Senhor,
E a gente só olha para aquele momento, mas a gente não olha o que muitas vezes as pessoas passam, o preço que pagam para estar ali. Eu vou usar um exemplo que o pastor estava orando, ministrando na vida da irmã Josiane e do irmão Eli. Isso não é só para eles, mas para todos nós que nós devemos vigiar. Às vezes as pessoas olham para nós e invejam a nossa casa. Ai, irmã Nani, mas a minha casa nem é chique, mas invejam a harmonia que tem lá dentro. Muitas vezes invejam o nosso negócio, o nosso carro, os nossos filhos, o nosso esposo, a nossa esposa, mas não vê o preço que a gente paga para chegar onde a gente está. Então eu creio que muitas coisas que o irmão Eli e a irmã Josiane já passaram, tiveram que passar por um processo chamado obediência. E obedecer muitas vezes na hora parece algo chato, parece que a gente está perdendo, mas não. A palavra de Deus diz que quando a gente obedece, as bênçãos do Senhor, elas irão nos seguir. Elas irão nos acompanhar. Aplauda o Senhor Jesus. A bênção do Senhor, elas irão atrás de nós, quando nós obedecermos. Mas quando a gente obedece, de coração aberto, não pensando algo em trocar, eu vou dizimar esse mês R$1.000. Porque se eu dizimar R$1.000 esse mês, quando for no próximo mês, Deus vai abrir as janelas do céu e derramar um Hilux na minha casa. E muitas vezes a gente quer comprar o Senhor com as coisas que já são na nossa obrigação. Com coisas que já são de praxe nós fazemos. É que nem muitas vezes quando a minha mãe me dava uns carão, puxava a minha orelha e dizia assim: mãe, mas eu lavei a louça. Mãe, mas eu passei o pano nessa casa todinha. Mãe, mas eu fiz isso. Mãe, mas eu lavei as minhas roupas. E a mãe diz assim: não fez mais do que a sua obrigação. E eu ficava assim, no fundo eu sabia que era verdade, Micael. E às vezes a gente quer fazer isso com Deus. Senhor, mas eu jejuei. Olha que pessoa maravilhosa. Eu orei na madrugada, Cosma. Cosma, eu dizimei na casa do Senhor, ofertei. Eu ofertei na terça, na quinta e no domingo. Aí quando Deus olha pra gente e fala assim: não fez mais que sua obrigação. Então, tem coisas que a gente acha que são fórmulas mirabolantes. É isso que precisa acontecer para que eu seja liberto. Fulano tem que vir lá da África do Sul, colocar a mão na minha cabeça e dizer que eu estou liberto, que aí eu vou estar liberto. Quando Deus diz que basta nós obedecermos, que nós seremos verdadeiramente libertos. Quando basta nós obedecermos, que no tempo certo as coisas acontecerão. No tempo de Deus, Deus vai liberar a vitória, Deus vai liberar a bênção. E se Deus não está liberando agora, mas eu tenho certeza que eu estou obedecendo. Mas essa luta não para, não cessa, eu não vejo diferença na minha vida. É só problema quando Deus diz, na verdade, que nós não devemos murar. Então nós já estamos desobedecendo, Cosmo. Às vezes nós ficamos nos questionando por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. Eu vou falar por mim, irmãos. Eu não posso falar por vocês, eu vou falar por mim. Eu tenho enfrentado um processo muito grande. E eu creio que cada um de nós aqui temos os seus processos, temos os seus problemas, temos as suas experiências com Deus. E eu tenho enfrentado um processo muito grande. E por muito tempo mesmo, eu quebrava a cara e Deus me repreendia. E muitas vezes Deus ficava calado para entender que as coisas não são do jeito que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero que aconteça. Ai, mas Senhor, eu vou orar para o Senhor fazer assim. Aí Deus ia e não fazia nada. Deus ia e não falava nada. E eu dizia assim: mas Senhor, mas tem que fazer desse jeito. Mas tem que... Aí quando eu parava para pensar, só quebrando a cara. Quando eu reconheci, poxa, eu estou me cansando. Estou cansada de lutar com as minhas próprias forças. Eu estou cansada de fazer e só quebrar a cara. Quando Deus diz assim: agora sim. Agora você entendeu. Tem coisas que não é no nosso tempo, Alisson, que não é do nosso jeito.
que não é da nossa forma, mas é na forma de Deus. Porque muitas vezes Ele não quer moldar o outro, Ele quer moldar a mim mesmo. Ele quer libertar o meu coração. Às vezes nós oramos por um filho, por um marido, por uma esposa que não é crente, ou que nós achamos que precisamos de libertação mais do que nós. E nós dizemos assim: Senhor, liberta Cicrano. Senhor, trabalha na vida de fulano de tal, que ele é tão teimoso. Senhor, trabalha no coração do Alan Felipe, Deus. Dá a ele mais entendimento, Senhor. Deixa ele mais esperto, Pai, nesse som. Que tem hora que a gente olha para ele e ele está dormindo, Deus. Aí a gente pensa assim: Deus, o problema é o Alan Felipe. Quando muitas vezes é o nosso ouvido que não está prestando. É porque você está focado no Alan Felipe, não presta atenção na presença de Deus que está sendo derramado neste lugar. A gente sempre quer colocar no outro, mas como se nós fôssemos perfeitos. Deus quer me libertar. Ele quer me curar. Ele quer me transformar. Quando a obra do Senhor se concretizar na nossa vida, aí nós podemos dizer assim: ah, Senhor, porque a palavra de Deus diz assim: amai o próximo como a ti. Primeiro a gente tem que se amar, irmãos. A gente tem que se cuidar. A gente tem que trabalhar o nosso espiritual. Porque muitas vezes eu quero trabalhar na libertação, expulsar os demônios das pessoas, tacar a mão na cabeça dele para eles caírem, quando muitas vezes quem está cheio de demônio sou eu. Muitas vezes a gente quer bater e fazer acontecer dentro da nossa casa, como muitas vezes quem precisa de mudança é a gente. Muitas vezes a gente quer soltar o verbo e falar, quando quem precisa ouvir umas verdades somos nós. Mas quando é a gente que precisa de libertação, quando é a gente que precisa de cura, a gente não quer aceitar. Ah, isso aí é porque o Reginaldo que é ignorante. Ah, mas as coisas não mudam porque o presbítero que é grosseiro. Se nós tivéssemos um presbítero mais simpático, as coisas não eram desse jeito. Mas se nós tivéssemos obreiros mais valorosos, como é que a casa do Senhor estaria? Porque eu sempre olho para o outro, e eu esqueço de olhar para mim. O que o Senhor quer de mim dentro da minha casa? O que o Senhor espera de mim dentro do meu trabalho? O que é que o Senhor espera de mim dentro da minha escola? Porque ser crente na casa de Deus é muito fácil. Mas ser crente no colégio, onde os nossos pastores não estão nos vendo, onde os nossos pais não estão nos vendo, no trabalho onde nossos maridos, nossas esposas não estão nos olhando, quando nós estamos sozinhos, é difícil ser crente. É difícil ser servos do Senhor de verdade. Mas Deus quer nos libertar verdadeiramente. Não é de mentiras, não é pela metade, não é de qualquer jeito. Ele veio para nos libertar verdadeiramente. Mas nós precisamos nos disponibilizar e obedecer a palavra do Senhor, para que o Filho venha e verdadeiramente nos deixe livres. Amém? Então, independente da campanha que vai começar, que vai terminar, independente de tudo, obedeça a palavra do Senhor. Esse é o nosso manual. Aqui onde está a maior profecia, a maior palavra de Deus, está na Bíblia. E muitas vezes a gente acha que o culto mais importante é o culto de quinta-feira, o culto mais especial é o culto de domingo, porque tem um data show aqui para eu ficar lendo a Bíblia aqui, porque o pastor está mal acostumadozinho. Quando é no culto de domingo, ele não quer mais ler a Bíblia não, Alice, ele fica só assim, ó. Bota aí o Salmo 16. Todo mundo acostumado. A gente acha que Deus só trabalha no domingo. Não, Deus trabalha também na terça, que é no culto de doutrina. Deus também trabalha na quinta. Muitas vezes é nós que precisamos ser libertos. E para que a nossa libertação venha verdadeiramente, nós precisamos obedecer. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Sobre o trono de justiça